Olá, no meu canal, mais uma vez, entrevistando sempre com imenso prazer o João Amoedo. Eu ia falar, é tão automático, eu ia falar João Amoedo, do Partido Novo, presidente do Partido Novo, tal. Bem, ah, então eu tenho que começar diferente, eu tenho que lembrar que João Amoedo todo mundo conhece, candidato e foi muito bem votado na eleição em 2018 a presidente da República, né? Sem espaço nenhum de propaganda à época, vale a pena destacar, né? E João Amoedo saiu do Partido Novo. Então, primeiro, agradecendo a gentileza dele ter me atendido mais uma vez. Amoedo, qual a razão que você podia explicar para os que acompanham o nosso canal que você resolveu optar por sair do partido que você fundou? Ô, Vila, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com todos aí, participando aí com todos que assistem ao seu canal, que só faz crescer, eu acompanho sempre bastante. Bom, assim, foi uma decisão difícil, né? E para mim não foi fácil. Só para a gente ter uma ideia, eu comecei a pensar em algo da política em 2008. Em 2010, final de 2010, resolvi que tinha que fazer um partido para inovar, fazer alguma coisa diferente, juntei um pequeno grupo de pessoas, e a partir dali começamos uma verdadeira maratona, que foi coleta de fichas, e um processo muito difícil, tão difícil que o próprio Bolsonaro, como presidente da República, não conseguiu montar um partido, né? E o fato é que a gente montou o partido, demorou cerca de 4 anos para obter o registro, a fundação foi em 2011, depois o registro em 2015, e eu entendo que a gente foi bem em 2016, especialmente em 2018, que foi a primeira eleição da qual, a nível federal, que o partido participou. Elegeu aí 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, um governador de estado. Eu fiquei aí em quinto lugar na corrida presidencial, à frente de pessoas muito mais conhecidas, né? Mas, assim, o fato é que o partido, no meu entender, ao longo dos últimos 2 anos, só para lembrar, eu deixei a presidência do partido em março de 2020, e eu entendo que ao longo dos últimos 2 anos, o partido veio se distanciando muito da sua concepção original como instituição, que era ser uma instituição que tinha como objetivo inovar na política, com práticas diferentes, buscar um protagonismo. Quer dizer, a gente sempre teve a intenção de não ser um partido linha auxiliar, mas sim buscar um protagonismo, sabendo que isso demoraria, mas que com a coerência, com a construção, com visão de longo prazo, a gente obteria isso. E eu fui ficando muito desgostoso com os rumos do partido, especialmente durante o governo Bolsonaro. A partir de já março de 2020, eu comecei a advogar a renúncia do presidente Bolsonaro, depois, em abril de 2020, o seu impeachment por todos os crimes de responsabilidade cometidos. E o Novo, especialmente ali na sua bancada, eu acho que falhou como uma bancada fiscalizadora do Executivo, e que tantos desfeitos fez, né? Quantos malfeitos fez aí o governo Bolsonaro. E aí eu vi a evolução do partido muito se tornando um partido que se dizia independente, mas não tinha essa independência. Então, presenciei isso na campanha presidencial. Depois, mesmo, só para lembrar, em 2021, eu cheguei a ser convidado para ser novamente candidato à presidência. Aceitei, mas depois vi que o partido estava muito dividido e resolvi desistir dessa empreitada. E acho que, assim, a gota d'água para mim foi o fato, eu diria 2 fatos, né? Primeiro, acho que a gente já provavelmente vai falar sobre isso, mas a gente já conversou, eu tive até a oportunidade de explicar aqui na última vez que estivemos juntos por que eu declarei o meu voto no PT, a primeira vez na vida que eu voto no Lula. Não tenho nenhuma afinidade com as ideias, né, com as práticas do PT, mas eu entendi que essa eleição, na verdade, o que estava em jogo era a defesa da democracia. E o que só se confirmou por todos esses eventos que estão acontecendo aí desde da vitória do Lula. E ali eu declarei meu voto ao Lula, dizendo que aquilo era um voto para tirar o Bolsonaro, para defender, para que a gente pudesse continuar sendo oposição, inclusive ao próprio governo Lula, se ele viesse a ganhar. E o Novo entendeu que aquilo era um absurdo, suspendeu a minha filiação, alguns membros do partido pediram a minha expulsão da instituição, a instituição que eu havia fundado, concebido e participado, claro, com um grupo de pessoas de toda a sua montagem, e aquilo já me deixou assim, muito desconfortável. E, na sequência, eu entendi que o Novo ainda procurou, depois das eleições, se aproximar ainda mais de uma linha muito bolsonarista. E presenciei um deputado do Novo, que provavelmente é o deputado que tem maior
visibilidade, que é o Marcel Van Hatten lá do Sul, patrocinando, liderando um pedido de CPI, já dentro de uma CPI contra o TSE e contra o Supremo, num ambiente muito já esgarçado de toda essa transição que a gente está vendo. E eu entendi que esse pedido de CPI nada mais era do que mais um evento, que a gente viu outros aí, para alimentar essas manifestações antidemocráticas aí que vinham acontecendo, né? E o partido apoiando aquilo. Então, nesse momento, ficou claro que, com todos a pouca independência do partido, o processo muito fraco de liderança dentro da instituição, que aquela ideia original não existia mais e que não fazia sentido, mesmo com todo esse ônus, de continuar associado a uma instituição que estava pensando muito diferente daquilo que eu defendo e que eu acho correto. E aí tomei a decisão de me desfiliar do partido aí há cerca de 30 dias, né? Eu continuo achando que a gente precisa ter uma instituição para fazer mudanças na política, mas o novo, como ele foi concebido, como ele foi desenhado, qual era como ele tinha sido feito conforme o objetivo dos fundadores, na minha visão, hoje não existe mais. Hoje é outro partido, inclusive o novo hoje já está fazendo pesquisa sobre o uso de dinheiro público, remunerar dirigentes partidários, promover mais uma reeleição para o mesmo mandatário, quer dizer, dentro do mesmo cargo, quer dizer, coisas que a gente sempre pensou em fazer diferente, justamente para criar uma dinâmica diferente na política brasileira, né? Então, foi assim, de forma resumida, foi basicamente esse o roteiro que me levou a tomar essa decisão. Justamente pegando esse gancho, Amoedo, por que é tão difícil no Brasil o liberalismo se consolidar como alternativa política, como partido, tal, porque nós temos aqui um partido liberal que não é nem partido no sentido clássico da teoria política, lá do Maurice Duverger e tal, e nem é liberal, mas chama-se partido liberal. E outros partidos que levam denominações que não são verdadeiras no sentido da sua prática política. Eu fico pensando o seguinte, ao longo da história do Brasil, nós tivemos alguns momentos que o liberalismo teve presente, como durante a UDN, entre 1945 e 1965, durante 20 anos, portanto, alguns dos seus membros eram liberais de fato, discutiam, mas era aquele liberalismo daquele chamado bachadelesco, né? Grandes, brilhantes juristas, advogados, grandes oradores da banda de música e tal. Mas aquilo acabou com a extinção dos partidos pelo AI2. Eu fico pensando nas questões mais recentes e coloco a você, e pela sua experiência de mais de uma década nisso, desde a formação do partido até agora, por que é tão difícil construir uma alternativa liberal política no Brasil? Vila, eu acho que a gente tem que separar, né? Eu acho que vamos dizer, o fracasso do Novo, na minha avaliação, dentro daquilo que eu pretendia do partido, não foi tanto quanto a questão ideológica. Eu já volto na questão do liberalismo, mas assim, eu acho que a gente provou isso quando, em 2018, com essa linha de um Estado um pouco mais eficiente, que estivesse atuando nas áreas essenciais, devolvendo poder para o cidadão, com o discurso de corte de privilégios, quer dizer, o Novo foi muito bem, conseguiu, ainda muito pouco conhecido, mas ter uma votação muito relevante. E uma coisa que eu sempre ouvia nas apresentações que eu fazia pelo Brasil é que muita gente dizia, olha, tendo um partido como o Novo, eu quero entrar, eu quero participar da política, e ele me mostra esperança. Então, acho que o discurso funcionou. Eu acho que no Novo o que acontece com grande parte dos partidos, é que os interesses eleitorais de curto prazo dos seus políticos acabam se sobrepondo ao interesse da instituição. E, consequentemente, você acaba tendo legendas e não instituições, né, que pensem no longo prazo, que pensem num plano para o país. Então, acho que isso é o que basicamente acontece nos partidos e aconteceu muito no Novo. E o fator Bolsonaro contribuiu muito para isso, porque houve, por toda a atuação dele, pelo peso político que ele tinha, houve uma destruição das instituições via polarização muito forte, né? Então, acho que no Novo, especificamente, foi isso. O liberalismo, eu estava até pensando um pouco sobre isso, hoje eu estava assistindo, por acaso, um debate de alguns deputados quanto à questão da PEC, né? E é interessante porque grande parte, ou quase a totalidade dos nossos políticos, e aí estou falando muito mais do legislativo, o discurso é sempre
de venda para uma parcela específica. Então, tem um que está defendendo o interesse dos militares, o outro defende o interesse dos enfermeiros, o outro defende o interesse do setor financeiro, o outro do interesse daquela bancada das armas, dos evangélicos, e assim vão se formando grupos de interesses onde o cidadão não tem ninguém que defenda os seus interesses. E aquele grupo já é suficiente para eleger aquele determinado mandatário ou um grupo de mandatários. E você perde o que, no meu entender, é a grande virtude do liberalismo, que é a defesa do cidadão, da menor minoria. Né? Os grupos acabam se organizando e o cidadão paga a conta por isso. E eu acho que esse é um trabalho cultural de esclarecimento junto às pessoas, de que sem essa participação do cidadão na política, com a mesma dinâmica, com a mesma intensidade que os grupos de interesse participam, a tendência sempre do candidato, do político, é atender aquele pequeno grupo que vai gerar a quantidade de votos necessária para que ele seja eleito e que se perpetue no poder. E aí o cidadão fica em segundo plano sempre, fica sempre com a conta. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem do liberalismo. Agora, é claro, e eu acho que a situação hoje está pior, porque o governo Bolsonaro se vendeu como um governo liberal. E o que ele fez foi deturpar ainda mais uma imagem que já é difícil de ser vendida por essa sistemática prática que eu comentei aqui. E ele deturpou muito a imagem, quer dizer, ele veio com a ideia de que liberdade significa não ter apreço pelas instituições, quando é justamente o contrário. Então ele usou vamos dizer, a desculpa da liberdade para atacar as instituições e enfraquecê-las, e a gente precisa de instituições fortes justamente para ter a liberdade da minoria garantida. A gente teve também, eu diria, na minha visão, uma questão de briga de grupos que defendem o liberalismo de uma forma muito simplista e infantil, que não condiz com as necessidades do país ou com as evidências que a gente tem. Obviamente, você tem que fazer uma adaptação, não dá para imaginar que o liberalismo dos livros de texto da Áustria vai se aplicar exatamente no Brasil em determinados momentos. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito mais pelas evidências. É óbvio que o liberalismo, no meu entender, é uma linha, é uma direção para onde a gente quer ir, como a gente deve atuar. Mas isso não deve ser uma camisa de força para você deixar as evidências e o estágio de cada estado, de cada município mesmo do país naquele refém totalmente disso. Então, assim, eu continuo a acreditar que tem sim espaço para o liberalismo, há uma necessidade. Uma nação próspera passa por uma cultura mais liberal, por uma agenda mais liberal, mas é um processo lento que a gente vai ter que perseverar nesse processo e precisamos ter lideranças que entendam que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, mas precisam ter a resiliência para trilhar esse caminho, né? Mas, de fato, eu concordo com você. Hoje, a gente, no ambiente político brasileiro, está muito distante disso, né? O PL não tem nada de liberal, né? O partido tem o nome de liberal. Uma vez até, quando eu fiquei alguns anos escrevendo no Globo, eu falei, sem ser o Policarpo Quaresma do Lima Barreto, aquele ultranacionalismo, mas a gente precisava pensar o Brasil não em inglês, nem em francês, nem em russo, né? Como durante muito tempo nós pensamos, né? Tem as particularidades do Brasil, a nossa história, a nossa tradição, e os nossos problemas têm características muito específicas. Em certo momento você tocou rapidamente aí na questão, pegando essa questão da PEC agora, essa discussão da PEC, cada um gosta de dar um nome, de denominar PEC, PEC da transição, outro PEC do estouro, PEC do fura-teto, etc. Bem, é mais uma PEC. O curioso é que cada governo constrói a Constituição como programa de governo. A Constituição deixa de ser algo permanente, ela é alterada segundo os interesses do governo de plantão. Essa também é uma característica nossa péssima, né? Mas eu pergunto para você, essa PEC, como é que você analisa? Vili, só fazendo um comentário sobre isso, quer dizer, e a ideia de se colocar o teto dos gastos na Constituição era na imaginação de que seria muito difícil se furar o teto dos gastos, porque, afinal de contas, seria uma mudança constitucional, deveria ser pensada, deveria ter 2 turnos de votação, um intervalo entre um e outro, e a gente tem passado, a gente não, né, os parlamentares têm passado o trator sobre isso e mudam essa PEC, estouram a Constituição, estouram o teto dos gastos com uma facilidade enorme, né? Eu entendo o seguinte, a PEC é necessária, vamos voltar um pouquinho, não a PEC necessária, era necessário, nós temos um limite, porque se criaram uma série de obrigações para 2023 que o governo que assumir não tem como
baixar o auxílio emergencial, o Bolsa Família, que se queira chamar, de R$600 para R$400, não ter algumas verbas de remédio, algumas coisas que foram já quase que comprometidas. Então havia aí, no meu entender, um estouro necessário de cerca de 80 bilhões de reais. Agora, o que eu defendo é que o estouro deveria ser só disso, de 80 a 90 bi, não mais do que isso, e por um único ano, para que o governo pudesse, ao longo desse ano, definir de fato quais são as prioridades que a gente precisa ter, né? Há uma série de subsídios, o Brasil gasta hoje quase 400 bilhões de reais em subsídios, desonerações fiscais para inúmeros grupos, muitos deles sem qualquer tipo de retorno, são só privilégios, benefícios a determinadas categorias. Então, eu acho que um ano seria mais do que suficiente para que isso fosse feito, para que a gente pudesse, já em 2024, entrar com um orçamento equilibrado, porque isso também é outra coisa, é feito um orçamento que não bate com a realidade, então a gente precisa tratar com seriedade o orçamento, e eu entendo que uma PEC por um ano, entre 80 e 90 bi, seria razoável, mas a gente acabou aprovando quase 200 bi, né? Quando a gente considera aí os 145, mais os 23 para investimentos, mais 24, que é resíduo de saldos aí que sobraram do PIS, PASEP, quer dizer, estamos falando aí em praticamente quase 200 bilhões de reais. E isso pode jogar a taxa de juros durante muito tempo para patamares muito elevados, isso vai prejudicar o emprego, vai prejudicar o investimento. Então, assim, eu acho que é uma atitude muito ruim. Acho que o próximo governo já começa mal com essa, se de fato ele vier usar todo esse limite que está sendo dado. É óbvio que a gente vai ter toda a discussão ainda na Câmara dos Deputados, que não será tão fácil quanto foi no Senado, né? Mas aí, de novo, né, a gente fica sem saber, vamos acompanhar, se ela não será tão fácil, porque os parlamentares, na sua maioria, entenderão que isso é ruim para o Brasil ou usarão isso apenas como uma moeda de troca para negociar outros favores com o Executivo, como, por exemplo, manutenção de orçamentos secretos e emendas parlamentares, né? Então, a gente... eu diria que não dá para ficar muito animado com o cenário que teremos pela frente nos próximos anos aí no Brasil, infelizmente. E justamente sobre essa questão, Moedo, como combinar equilíbrio fiscal e programas sociais? Porque, pelo que nós estamos vendo, e o cenário dos próximos anos, eu acho que vão ser realmente difíceis, né? Tudo indica. É bom lembrar que o teto foi furado em 2020, 2021 e 2022, né? Quer dizer, agora é um cenário complexo, difícil pela desorganização das contas públicas, e ao mesmo tempo nós temos milhões e milhões de brasileiros desempregados, milhões e milhões que passam insegurança alimentar, outros que passam literalmente fome. Como combinar equilíbrio fiscal e programas sociais, na tua leitura? Eu ouvi, não, e só fazendo um comentário sobre o teto, quer dizer, ele foi furado todos esses anos e, ao que tudo indica, será agora encerrado com uma nova âncora aí de gasto, nova âncora fiscal, eventualmente algo associado ao tamanho do endividamento do Estado, mas, assim, provavelmente ele deixará de existir, né? E é interessante que era algo que tinha já a data marcada para terminar, né? Ele foi feito em 2016 por 20 anos, quer dizer, ia terminar em 2036 e já teria revisões a partir de 2027, quer dizer, então, mesmo para o que eu entendo, um universo curto para uma nação, nem isso a gente conseguiu cumprir, né? Bom, eu acho que esse ponto é fundamental e por isso eu sou favorável, de fato, a que a gente tivesse um estouro, uma acomodação nesse primeiro ano, né? Agora, o Brasil tem um volume de gastos muito elevado, especialmente, como eu estava dizendo, quer dizer, a gente tem aí cerca de 380 bilhões de incentivos fiscais, de benefícios fiscais, que dão muito pouco retorno para a sociedade, né? Então, acho que isso deveria ser revisto. Eu ainda continuo favorável ao governo não ter empresas estatais, não faz o menor sentido a gente fazer gestão de posto de gasolina, fazer gestão de exploração de petróleo, de entrega de correspondência, nada disso faz sentido, então a gente deveria ter um amplo programa de privatização e atuar nas áreas essenciais, né? Então focar os recursos na definição de prioridade, para isso serve o orçamento, e a gente não tem feito isso, porque quando se chega na hora de cortar qualquer tipo de custo, os parlamentares ficam com receios e a gente não tem esse processo. Outra coisa fundamental
é uma reforma administrativa para que a gente ganhe mais eficiência na máquina pública e também tenha custos mais razoáveis, né, e uma reforma tributária para dar mais eficiência. Agora, aí voltando, quer dizer, porque nós temos que trabalhar em duas linhas de ação, né? Uma é atender aquelas pessoas que estão hoje na pobreza, passando fome, e obviamente a gente tem que preparar o país para que haja um crescimento, né, para que essas pessoas possam naturalmente ter a sua cidadania plena, ter o emprego, ter a sua capacidade de renda. Então, nisso eu entendo que todas essas reformas deveriam também ter um cunho de olhar o futuro. O que significa isso? Reduzir a carga tributária e principalmente a complexidade que a gente tem no Brasil e melhorar muito a capacitação das pessoas com a educação de melhor qualidade. Então, acho que a gente precisaria combinar essas duas coisas. E aí, de novo, quando você tem responsabilidade fiscal, quando você dá para os investidores, sejam brasileiros, sejam os investidores estrangeiros, uma linha do que você pretende fazer, uma transparência de como você está atuando, você também tem ao mesmo tempo financiamento. Então não haveria problema o próprio país ter um endividamento maior se as pessoas estivessem vendo que tem uma porta de saída lá na frente, que os investimentos vão dar algum tipo de retorno, né? E isso, infelizmente, não acontece, né? Você acaba tendo concentração de poder no Estado, acaba tendo um ambiente, no final, muito propício até à corrupção, né? Então, acho que a gente deveria atuar nisso e, assim, eu não estou vendo ainda, infelizmente, por parte do novo governo, muitas coisas nessa linha, né? Que a gente deveria estar discutindo, até porque, durante o processo eleitoral, que era para nós estarmos discutindo esse programa, o que a gente quer para o nosso país, a gente ficou só pensando como é que a gente faz para continuar a ter democracia, né? Foi um período, eu diria, muito ruim esse debate eleitoral de 2022. Agora, a questão que eu coloco para você é o seguinte, a questão do futuro político, né? Você fundou um partido, passou mais de uma década no Partido Novo, foi candidato a presidente, andou pelo Brasil inteiro, conheceu certamente milhares de pessoas e de experiências boas e ruins da política brasileira. Eu pergunto, você pretende continuar na política, pretende sair do Brasil, como alguns falam? Eu sempre digo, muda o Brasil, não mude do Brasil, né? Eu sempre bato nessa tecla. Mas eu pergunto a você, como é que fica o seu futuro? Vila, eu diria que eu tenho uma certeza e várias dúvidas, né? A primeira certeza é que o desejo de contribuir na política, contribuir para o país, continua, né? Eu hoje não tenho nenhum plano de mudar fora, eu tenho família aqui, filhas, netos, e gostaria de deixar uma contribuição. E essa foi a ideia lá em 2009, 2008, quando eu pensei em vou devolver alguma coisa que eu obtive aí para a sociedade. Então, esse desejo permanece. E acho que a melhor forma de fazer isso é na política, né? Acho que até existem algumas iniciativas importantes, valorosas de ONGs e tudo isso, mas eu entendo que é na política, através da atuação pública, que você consegue ganhar maior escala e dar mais velocidade às mudanças que a gente precisa passar no país, né? Agora, do ponto de vista prático, eu não sei ainda qual é o melhor caminho. A montagem do novo partido é algo bastante difícil, complexo, já era difícil lá atrás, a gente demorou todo esse tempo e agora as regras são mais rígidas ainda, e o próprio Bolsonaro mostrou isso sem conseguir montar um partido, então é mais difícil ainda. Mas, assim, eu acho que qualquer coisa que a gente deva fazer tem que ser através de uma instituição e tem que ser através de time, não pode ser uma única pessoa, um salvador da pátria, né? Então, acho que é um pouquinho disso. Eu tenho pensado um pouco como fazer. Óbvio que é interessante agora a gente aguardar o início do próximo governo. Eu não tenho grandes expectativas. Acho que o cenário que o Brasil vai pegar vai ser bastante mais difícil, inclusive pelo cenário externo, também taxa de juros mais elevada, uma série de problemas internos. E ao que tudo indica, o PT não fez o reconhecimento dos erros que ele teve nas gestões anteriores. Então, tem muitas ideias que eu considero bastante equivocadas, né? Então, eles agora vão estar num cenário um pouco mais difícil. Espero que tenham capacidade de rapidamente ajustar os rumos quando notarem que estão indo no caminho errado. Mas, assim, eu acho que a primeira ideia é ter uma postura fiscalizadora sobre tudo que está acontecendo, sempre tentar mostrar qual é o melhor caminho, né? Agora, pensar um pouco como fazer isso com maior escala, né? De novo, a disposição existe,
agora temos que avaliar, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejar e pensar muito na execução, né? Eu acho as ideias interessantes, os conceitos são fundamentais, mas eu sempre fui uma pessoa, até pelo histórico de executivo e tudo, de gostar de fazer entregas, né? Então, eu agora quero pensar um pouco, acho que final de ano vai ser um bom momento para pensar e ver como é que eu posso transformar essa energia, essa disposição em alguma coisa que possa ser útil para o país, de fato. Valeu. Poxa, muito obrigado mais uma vez, João Almeida, pela entrevista. Acho que você deu uma perspectiva muito interessante. E agora que nós estamos fechando o ano, já olhando para 2023, uma nova situação política, vamos ver a questão econômica, as questões sociais. Tem esses problemas aí orçamentários, são gravíssimos, não sei de onde vai vir o dinheiro para tantas necessidades, né? O caso do SUS, por exemplo, entre outros. Mas nós vamos certamente nos encontrar várias vezes. Acho que a sua opinião sempre é muito importante na discussão política brasileira, e mais uma vez agradeço a gentileza de você ter concedido a entrevista ao meu canal. Muito obrigado mesmo. É isso, Vila, eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre um prazer estar com você e com os assinantes do seu canal. Um prazer aí, muito obrigado.